Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e nesse vídeo eu vou falar sobre renda fixa. Como é que eu descubro se a renda fixa que estão me oferecendo ou que determinado banco oferece realmente é interessante? Dentro da renda fixa a gente pode falar de tesouro direto também, mas nesse caso, nesse vídeo específico, eu quero falar da renda fixa que é oferecida pelos bancos, seja os bancos grandes que você conhece, como os bancos digitais. E até aquelas promoções que você vê, propagandas que a gente vê assim, ó, 200% do CDI, só que aí tem umas palavrinhas ali, de repente só dura 3 meses, porque tem prazo. Legal? Eu vou conversar sobre renda fixa nesse vídeo. Para entender renda fixa de uma maneira simples, pessoal, vou explicar aqui de maneira básica. A gente tem que ter simplesmente duas taxas específicas. Então nós temos a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país. É a principal taxa que nós temos de juros básico. E a partir dela vem um número de outras taxas que existem, né, que são medidas. No caso dela, hoje ela está na casa dos 12%. A gente tem que só entender essa parte. Não precisa mais que isso. A partir daí a gente tem a taxa dos bancos, que ela é muito próxima, que é o CDI. Então essa taxa ela vai rodar ali 10% abaixo da taxa Selic. E o que é essa taxa DI? É para o banco fazer operações financeiras. Então eu pego meu dinheiro e empresto ele para o banco e o banco depois me devolve depois de um tempo com os juros, com as correções que tem ali. Pode ser 100% dessa taxa DI, pode ser mais ou pode ser menos. Então o banco vai te oferecer ou você vai atrás de um investimento normalmente conservador. Hoje está em alta investir em renda fixa, tem muita pessoa interessada justamente porque a taxa Selic de juros está subindo. Então o CDI acompanha justamente essa taxa. Então está muito interessante investir em renda fixa. A rentabilidade está muito boa. Em tempos passados era de 2%. E aí foi subindo e ficou muito mais interessante agora. Então você que está interessado e o seu banco te oferece renda fixa, fica de olho nas taxas. E aí a ideia é o seguinte, pessoal. 100% é o mais interessante. Se o seu banco te oferecer 100% do CDI, se ele não te falar, você pergunta. Ou se você entrar no seu banco digital, vai estar escrito lá. Então, olha a taxa, é 100% do CDI? Vai estar dizendo, é 90%? Você tem que ficar de olho nisso. E uma coisa muito importante que eu mencionei é o prazo. Por exemplo, tem bancos que oferecem liquidez diária. Eu invisto meu dinheiro, mas eu consigo sacar ele a qualquer tempo. Liquidez diária. É claro que existe uma taxação que chama IOF. Então, o investimento em renda fixa precisa ficar pelo menos 30 dias por causa desse IOF. Legal? Essa primeira taxa. E depois vai passando os dias, e os meses e os anos, vai ser diminuindo a cobrança do imposto de renda. Imposto de renda, pessoal, é só para CDB e LC. Olha como é interessante, a gente precisa saber disso também. Eu acabei mencionando nesse vídeo. Quem é isento de imposto de renda? A poupança não tem imposto de renda. A LCI e a LCA também é isenta de imposto de renda. Você vai ter cobrança de imposto de renda direto na fonte. Então, quando eu resgato o meu título, ali é cobrado o imposto de renda. Então, resumindo para ficar claro, 3 coisas aqui. As duas primeiras são a porcentagem que aquele título de renda fixa está pagando. É 90%, é 70%, é 100%, é 100%, é 105%? Segundo ponto, qual é o prazo para fazer esse resgate? É liquidez diária? É 90 dias? É 180 dias? É 360 dias? Esses dois é muito importante. Você tem que estar sabendo disso. Essas duas perguntas você tem que saber responder. Não tenha dúvida que você tem que saber responder. E essa terceira informação é uma informação que você já tem que saber antecipadamente. Que poupança não tem imposto de renda e LCI e LCA é isento de imposto de renda. Não tem imposto de renda, certo? Os que vão ter é o CDB, Certificado de Depósito Interbancário, e a LC, que vai ter um imposto de renda que é abatido na fonte assim que você faz o resgate. E no caso deste, existe um prazo. Quanto maior o prazo que você deixa investido, menor imposto de renda você paga. Legal? Fica com essas 3 informações, que aí eu vou levar você até ao site, a página agora específica, para fazer o cálculo. Então, pessoal, aí tá a página na tela, eu vou deixar o link na descrição, fica muito mais fácil de você acessar do que eu tá falando ele aqui. Então, esse site vai simular
Então você tem uma conta num banco, Bradesco, Itaú, Santander, Banco Inter, algum outro banco digital do seu estado e tal, você tem esse conta em banco. E eles te oferecem esse tipo de produto, serviço de investimentos, normalmente é um investimento conservador ali, renda fixa. E como é que eles vão falar, pô, quanto que, ó, eu tenho para você essa renda fixa, um CDB a 70%. Será que vale a pena? É aí que aqui entra a jogada. Você tá na dúvida, pessoal? Entra nesse site e faz a conta. Mas você vai ver que a parte CD, por exemplo, no caso de CDB, é muito interessante quando ele paga 100% da taxa do DI. Lembra eu falei a taxa DI? A taxa DI acompanha a Selic, ela tem uma porcentagem um pouco abaixo, normalmente 10 pontos percentuais. E aí fala, pô, eu tenho um dinheiro, quero ser conservador, não quero me arriscar muito, lembrando, isso aqui não é recomendação de investimentos, mas uma forma de você poder entender este mundo. Então eu sou conservador, não quero investir em fundos imobiliários, não quero investir em ações, eu quero renda fixa. Legal, tá todo mundo investindo, ouvi falar bem, meu amigo comentou comigo que é bom, mas será que é bom realmente? Essa calculadora te ajuda. Então você tem lá, o primeiro exemplo eu já coloquei na tela para vocês. Eu tenho R$1.000 e vou deixar durante um ano. Aí você vai descobrir qual é a taxa DI. Então, por exemplo, já coloquei aí a taxa DI, 12,65. E aqui que entra as duas informações importantes pra gente, pessoal. Olha aqui, ó. Certificado de depósito interbancário, a gente tem aqui a letra de crédito, LCI e LCA. Essa aqui não tem imposto de renda e esse de cima tem imposto de renda, né? Esse aqui é isento. Então o banco vai te oferecer, olha, seu João, olha, Dona Maria, eu tenho aqui um investimento para você do banco conservador, seguro, com rentabilidade, que te paga 70%, 70% da taxa DI. Que ele vai calcular em cima dessa taxa aqui, ó, 70%. Olha só, como não vale a pena, pessoal, olha só. Como essa calculadora diz pra gente que não vale a pena. Olha quanto que rende a poupança nesse período aqui. Ele já traz as taxas pra gente, né? Uma calculadora automática. Então, olha quanto que dá aqui na poupança. R$81 em 12 meses. Aplicando R$1.000 durante 12 meses. Olha quanto você teve de lucro. R$81. Olha quanto deu o CDB. R$88. Só que tem o quê? Um imposto de renda. Aqui, ó, 20%, certo? Imposto de renda, R$17,71. Quanto que ficou? R$70. Então rendeu menos que a poupança, pessoal. Isso diz para nós que não vale a pena investir em renda fixa que paga 70%. Então tá vendo, pessoal? Não vale a pena 70%. Normalmente esses aqui que eles oferecem, ó, não vale a pena 70%. Se a gente passar para 80% da taxa, olha, ainda não vale a pena. Porque, ó, poupança 81, CDB, R$80, ainda ganha menos. A partir de 90% do CDI, começa a empatar. A gente pegar aqui um pouco mais, na verdade, né? Poupança deu R$81 e o CDB deu R$91. Olha que o imposto de renda, lembra? Sempre tem um imposto de renda. Então, se a gente olhar aqui, ó, se a gente colocar o CDB, uma LC, a 100% do DI, aqui, ó, porcentagem do DI, lembra que é a taxa DI? E é uma taxa que roda abaixo da Selic? Aqui tá errado, mas a Selic normalmente é 0,75. Deixa eu me acertar ela aqui. Essa é a taxa Selic, 12,75, e o DI, 12,65. Lembrando, essas taxas mudam e é fácil de ser verificada. Aplicativo Renda Fixa, no B3 você consegue ver, ou ela já traz pré-preenchido aqui nesse site, mas às vezes é bom conferir para ver se está realmente certo estes números, tanto a taxa Selic quanto a DI. Então, 100% do CDI, aqui ó, da taxa DI, tá vendo? 100%. A gente colocou aqui, ó, aqui representa a porcentagem, 100%. A poupança pagou R$81 e o CDB, 126, descontando o imposto de renda, ainda ganha, tá vendo? Eu tenho aqui um lucro líquido de 8,1% e o CDB 10,1%. Então eu ganhei 2% a mais que na poupança, no caso desse CDB ou LC a 100%. Mas eles também podem te oferecer, ó, LCI e LCA, letra de crédito imobiliário e agrícola. A gente vai colocar aqui, ó, normalmente bancos grandes oferecem pouquíssimo. Se a gente colocar 80%, você vai ver aqui, ó, 60% dessa taxa, vê que paga nada. Aqui muda rapidinho, tá vendo, ó?
60%, R$ 75, é menos que a poupança. A gente vai ver que em bancos digitais, por exemplo, o exemplo, como o Inter, ele te oferece uma LCI e LCA a 90%, certo? Só que você tem que ficar ali 90 dias, no mínimo 90 dias. Então, seu dinheiro fica preso nessa renda fixa 90 dias. Não estou falando para você investir na LCA do Banco Inter, não é isso. Mas esse simulador nos ajuda a entender qual é a rentabilidade. Nós vamos ver aqui, ó, que no caso da LCI, a gente não tem imposto de renda, é isento. E pagou aqui, no caso deste cálculo, desta simulação, R$ 113 acima da poupança e acima do CDB, um pouquinho acima. R$ 1.000 durante 12 meses. Você vê aqui no vídeo que aparece Tesouro Selic. Tesouro Selic, tesouro direto, é renda fixa. E a gente vai ver que também paga bem, mas também tem imposto de renda. Caso você queira investir no tesouro, não é um vídeo sobre tesouro direto, é bom falar especificamente para a gente entender ali que tipo, como é que é cada um, qual é o melhor, que tem outras opções, tem pré-fixado. Mas aqui é o Tesouro Selic, e o Tesouro Selic acompanha a taxa Selic, que é a taxa de juros básica. Então, se a taxa sobe, a rentabilidade aumenta. Se a taxa desce, a rentabilidade diminui. E aí, aqui você pode colocar o valor que você quiser. Vou colocar aqui um exemplo. Só um exemplo, pessoal. Vou colocar R$ 15.000, certo? R$ 15.000 durante um ano. Eu coloco um ano, mas você pode aumentar esse prazo. Você coloca o prazo que estão te oferecendo. Aí você vai saber a rentabilidade. R$ 15.000, 12 meses. Aí a gente sabe aqui que é interessante um CDB a 100% e uma LCI e LCA a 90% já fica interessante. E a gente consegue ver a rentabilidade aqui. Legal? A gente vê que tem um lucro interessante. 15 mil durante um ano, olha só. 1.200 na poupança, 1.500 no CDB, tem aqui os quebradinhos, e tem a LCI e tem o Tesouro Selic, caso você queira saber. Mas a gente tem que entender, pessoal, o prazo. De repente não tem. Eu tenho uma LCI, só que meu dinheiro tem que ficar 3 meses lá, só que eu vou precisar dele mês que vem. Quero só para não perder a rentabilidade. De repente é melhor um CDB com liquidez diária, certo? Mas de repente o banco te oferece 105% do CDI. Só que você tem que ficar 1 ano, 6 meses. Ou o banco está lá na propaganda, 200% do CDI, 200% do DI, 220%. Ok, legal, interessante, Mas aí você vai saber que de fato que investimento é esse. De repente, pessoal, é só 3 meses que pode ficar naquele investimento. E aí você tem que partir para outro. É só um chamariz para atrair cliente para aquela investidora, né? Para aquele banco ou para aquela corretora de valores. Então era isso que eu queria compartilhar. Se você chegou até aqui, gostou do vídeo, gostou tanto do simulador que eu trouxe, do aplicativo que dá as taxas, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, deixa um comentário. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.